Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2024. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Bom, gente, já tem alguns anos aí que eu divido a minha lista de melhores leituras do ano entre livros de fantasia. Essa lista de 2024 já saiu, eu vou deixar nos cards para quem quiser assistir, e livros de outros gêneros. Por que eu faço isso? Porque o meu gênero literário favorito é fantasia, e é o que eu leio mais. Com o tempo foi inclusive aumentando a quantidade de livros de fantasia que eu leio ao longo do ano, e aí por conta disso já faz um tempinho que eu decidi separar, fazer um vídeo específico só com as melhores fantasias e um vídeo com as melhores leituras de outro gênero. Então os livros que vocês vão ver nesse vídeo aqui agora são os melhores livros que eu li, exceto os de fantasia, porque essa lista já saiu separado. Como é que funciona esse tipo de vídeo? Eu vou mostrar 10 livros para vocês que eu separei pra gente conversar, e eu vou falar do 10º colocado ao primeiro colocado, ou seja, o primeiro colocado é o melhor livro de gêneros gerais, que não é de fantasia, que eu li em 2024, tá? Se vocês me perguntarem, Raíssa, mas qual que é o melhor livro? O primeiro lugar do vídeo de fantasia ou o primeiro lugar desse vídeo? Apesar de ser um pouco difícil desde que eu separei essas duas listas na minha cabeça, eu diria que sempre vai ser o de fantasia porque é o meu gênero favorito, é o meu gênero de conforto. Mas isso não significa que os livros que aparecem aqui não sejam livros bons, tá? São livros que me marcaram e que entraram sim pro meu hall de livros favoritos da vida. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre livros que eu dei 4 estrelas e 5 estrelas, tá? Não teve nenhum livro de outros gêneros que não seja fantasia, porque fantasia aconteceu com 2, que eu tenha dado tipo 4 estrelas e meia, tá? Então vão ser exatamente 4 e 5 estrelas. Do 10º colocado ao 6º colocado, nós temos livros 4 estrelas, tá? Do 5º em diante foram todos livros 5 estrelas. Então, em 10º lugar, tem o livro A Guarda-Costas, que eu li, gente, pro meu vídeo de romances, o vlog de romances. Eu vou deixar os vídeos relacionados aos livros mencionados, seja vlog, seja resenha, listados na descrição desse vídeo, tá? E esse livro eu não tinha muita expectativa nele, e eu já tinha, acho que lido primeiro outros livros para esse vlog que não tinha funcionado muito bem, então eu fui ler esse livro sem expectativa nenhuma. E eu gostei bastante dele, eu achei ele um romance divertido, um romance levinho, e acabei dando 4 estrelas para um livro que eu não estava esperando nada, assim. Sinceramente, eu fui ler esse livro achando que ele era mais um livro que eu não ia gostar e acabei me surpreendendo. Em 9º lugar, temos um livro de Natal. Eu acho que isso nunca aconteceu, se não me falha a memória, de um livro de Natal entrar nessa lista, porque normalmente eu desconsidero esses livros. São livros super clichê, que eu leio mesmo sabendo que às vezes, mesmo que eu dê uma nota até baixa, tipo, abaixo de 3 estrelas, porque 3 estrelas pra mim não é nota baixa, mas mesmo que eu dê 2 estrelas, 2 estrelas e meia, se o livro me divertir e for clichê, pra mim ele cumpriu o papel dele. E aí, gente, eu fui ler esse livro que eu não fazia ideia de sobre o que era, porque não tem sinopse no Scooby, o que você acha são frases que tem atrás do livro, não tem sinopse na Amazon, é a mesma coisa que tá no Scooby, não tem sinopse desse livro no site da editora, você acha sempre as mesmas frases, então assim, eu não sabia sobre o que era essa história. Dava pra ter uma noção a respeito do que aquelas frases, né, que eram recomendações de pessoas falavam sobre aquele livro, mas eu não tinha ideia de sobre o que era esse livro. Eu achava que era uma história de Natal, inclusive também teve vlog de Natal aqui no canal. E aí eu fui ler esse livro para esse vlog. E assim, gente, é um livro levinho sobre as relações entre as pessoas. É um livro muito, muito bonitinho. Eu não queria largar esse livro quando eu tava lendo. Então, assim, ele acabou sendo uma agradável surpresa e um refresco pro meu ano, assim, porque eu li ele já
num momento que eu já tava cansada, né? Porque vai chegando no final do ano, a gente vai, né, tendo aquela canseira, né? Até ter, eu acho que o feriado do final do ano, né, acontece e até para poder a gente conseguir também descansar um pouco, mas eu tava bem cansada e esse livro me deu um gás aí e foi tipo muito, muito bom. Eu gostei muito dessa leitura e também foi uma agradável surpresa, porque eu só fui ler por conta do vlog. Falei, ah, vou ler esse livro aqui. Não fazia ideia do que se tratava e me surpreendi com uma leitura que eu gostei bastante. Em oitavo lugar tá Eu Sou a Lenda. Eu confesso que algumas coisas do livro são meio problemáticas e ele é narrado de um jeito que eu tendo a não gostar, que é um único personagem ali, sozinho, isolado, contando o dia a dia dele naquela situação ali extrema que ele tá passando. Aqui nesse caso, a gente teve um apocalipse vampírico. Outro livro que eu li nesse estilo de um personagem só, numa situação extrema, foi Perdido em Marte. Que eu me lembro, eu nem terminei Perdido em Marte, se não me falha a memória, ou terminei, não sei, mas assim, terminei por obrigação. Eu não gostei de Perdido em Marte, porque é exatamente isso, é ele sozinho plantando batata. Aqui a gente tem, em Eu Sou a Lenda, um personagem sozinho, o Neville sozinho, tentando sobreviver no apocalipse zumbi. Mas o livro é muito bem escrito, é muito interessante. O próprio personagem, ele é o último homem que sobrou, então assim, ele vai ter alguns pensamentos em alguns momentos relacionados às vampiras que estão ali do lado de fora da casa dele, bem questionáveis. E ele mesmo vai se repreender por conta disso. Então, assim, é um livro que eu acho que é para mostrar os extremos que o ser humano pode chegar, sabe? Ele mesmo faz um comentário errado e ele mesmo se critica. Embora em alguns momentos ele não se critique, eu achei isso meio condenável, mas aí é que tá. Passa não que passe, não que seja aceitável, mas assim, o próprio personagem se questiona disso, o próprio personagem se condena disso, e eu acho que o objetivo do livro é exatamente pensar sobre isso, né? O que aconteceria se você fosse a última pessoa que sobrasse na Terra, sabe? Eu achei bem legal, o final é muito surpreendente e é totalmente diferente do filme com o Will Smith. Tem ali uma base, mas dá pra ver que no filme eles alteraram bastante coisa do roteiro do livro, assim, que eu me lembre, né? Porque eu vi o filme já tem muito tempo. E assim, só leiam que vocês vão se surpreender bastante. Em sétimo lugar, surpreendentemente, tá um livro da Veronica Roth, que é Garota Propaganda. Gente, eu gostei de Divergente, mas eu não, sabe, não amo. Eu preciso até reler Divergente pra ver o que eu sinto agora. Eu li também na época Crave a Marca. Na época eu gostei, eu me lembro que eu gostei de Crave a Marca. Mas com o tempo, se bobear Crave a Marca na época que eu li, ficou até em vídeo de melhores leituras do ano, tá? Não duvido muito que isso tenha acontecido, mas com o tempo eu fui perdendo a vontade, é uma duologia, eu perdi a vontade de ler a continuação. Teve outro livro que ela lançou também por uma outra editoria, eu não acompanhei. E aí, Garota Propaganda tava disponível o audiobook no Audible, se eu não me engano. Eu falei, eu vou ouvir isso daqui. Eu ouvi a Maísa do Porquê Ler falando desse livro. E aí eu fiquei interessada, porque eu não sabia que o livro era desse jeito. E de Garota Propaganda, pra comparar no Garota Propaganda com os primeiros livros dela, que é Divergente, né? A trilogia Divergente, dá pra ver uma evolução muito grande na escrita da autora. Ela também é uma distopia, Garota Propaganda, mas ela amadureceu a questão política do livro dela, da história dela, que assim, foi muito bacana de acompanhar. Eu não sei se esse livro é volume único, mas eu quero muito saber o que acontece depois do final dessa história, porque assim, se for só volume único, a autora acabou de causar um grande impacto na gente com o final do livro. Se não for, cadê essa continuação que não chegou ainda? Ou pelo menos eu não vi. Mas assim, Leia o Garota Propaganda foi um livro que não teve tanto burburinho assim, mas que me surpreendeu, porque eu fui ler, novo livro da Veronica Roth. Pra mim, que achou Divergente legal na época, gostou da escrita da autora, mas não achou tudo isso, falei, novo livro da Veronica Roth, vamos lá ler. Eu me surpreendi, pra mim, dos livros dela que eu li até o momento, esse é o melhor, de longe, assim.
E ele é simples, aí é que tá. Ele começa de um lugar muito simples. A gente vai acompanhar uma personagem que era garota propaganda de um regime que caiu. E as pessoas que apoiavam esse regime, ela incluso, que o novo regime não prendeu, não matou nem nada, ficam num lugar, como se fosse um condomínio, assim. Eles não podem sair de lá, sabe? Eles precisam viver ali, naquele microespaço. E aí ela recebe uma autorização para sair, para procurar uma menina. Enfim, é uma história toda complexa, mas que tem uma simplicidade de desenvolvimento que é muito interessante. Não parece que a trama tem tantas nuances assim quando você começa a ler. E eu achei muito interessante essa questão, muito interessante. Dá pra ver pela escrita da autora e pelo desenvolvimento da história que nenhum dos dois regimes, tanto que caiu como o atual, é certo. Sabe? Você questiona os dois regimes, os dois estão errados. Né? Tinha um regime ditatorial vigente que foi derrubado e a forma como o novo regime assumiu começou a repreender as pessoas e fez com que até com quem era apoiador do regime novo se sentisse meio reprimido, sabe? Então, se a autora continuar essa história, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou ficar atenta aí, porque eu gostei muito dessa história. Se você ainda não leu, leia Garota Propaganda, porque é bem legal. Também nessa pegada de distopia, mas nesse caso aqui, uma distopia de fim de mundo também. Aliás, é recorrente, né? Já tivemos aqui Eu Sou a Lenda, mais ou menos dessa mesma temática aí de fim de mundo. A gente tem Estação 11. Gente, Estação 11 é o tipo de livro que eu gosto muito, que é... Chegou uma pandemia de alguma coisa, inclusive esse tipo de livro fez com que eu ficasse bastante assustada quando a pandemia de Covid estourou, porque eu já tinha lido um monte de coisa assim, então assim, às vezes não é muito bom que você começa a imaginar coisas, mas é muito legal ler. E aí uma pandemia de uma gripe mais forte, assim, estoura. E aí as pessoas, tipo, começam a morrer em poucas horas. Em poucas horas, o mundo fica com uma população muito reduzida. Governos caem, as comunicações são cortadas, enfim. E aí a gente vai acompanhar histórias de alguns personagens, como que ficou essa situação, né? Então a gente tem o pessoal que ficou preso no aeroporto, e aí toda uma comunidade vai se desenvolver ali. A gente tem pessoas que ficaram presas em outros lugares, então assim, é um livro muito interessante porque, por exemplo, outro livro que eu li nesse estilo que eu amo de paixão, e que também vai falar, assim como eu sou a lenda de um apocalipse vampírico, é a trilogia A Passagem. Eu quero até reler porque eu amei esses livros na época que eu li. E eu gostei muito, assim, é muito interessante. Mas A Passagem vai mostrar uma coisa mais, né, de como que a nova ordem ali vai se estabelecendo, as pessoas lutando contra esses vampiros. Em Estação 11, a gente tem algo mais focado nas pessoas. Como que as pessoas ficaram, como que as pessoas se sentiram, o que se passa pela cabeça delas, sabe? Desde quem começou a sentir essa gripe e acabou morrendo por conta dela, até as pessoas que ficaram ali, sei lá, naquele aeroporto, em outros lugares. Eu descobri recentemente que tem uma série, se eu não me engano, já teve a primeira temporada, tá disponível no Max, e eu vou assistir porque eu achei bem interessante. Eu quero muito ver como que eles adaptaram isso, porque é um livro só, não é um livro tão grande, e que tudo que ele precisa falar tá ali, sabe? É um livro de apocalipse, mas ele é diferente, ele mostra como que é o sentimento das pessoas em relação a isso. Então, achei muito interessante a abordagem da autora a respeito desse tema, porque normalmente a abordagem dessas questões vão mais pro lado de A Passagem, pro lado de Eu Sou a Lenda, que também mostra ali um cara só vivendo, né, como que ele tá se sentindo, mas também mostra como que foi tudo destruído, né? Nesse caso não tem nem nova ordem, é só ele. Mas ele vai ali transitar por aquele lugar pra gente ver como ficou. Em Estação 11 não, sabe? A gente até vê isso, mas é mais focado nos sentimentos das pessoas. Eu achei isso muito interessante, uma abordagem bastante diferente, assim, eu gostei muito. Leiam Estação 11. Agora a gente vai ter uma enxurrada aí de 3 biografias ou autobiografias, vocês já vão entender. Em quinto lugar, eu coloquei Dom Pedro II, a história nunca contada, do Paulo Rizzuti.
Eu já li outros livros dessa série dele de biografias sobre a família real. Eu li o do Dom Pedro I, o da Princesa Leopoldina, o da Princesa Isabel. Agora eu não me recordo se eu já li. Na verdade, todos eu ouvi em audiobook, tá? Essa do Dom Pedro II também. A do Dom Pedro II, acho que todas entraram nessa lista minha de melhores leituras, porque, primeiro, ouvir isso em audiobook foi muito legal, mas eu tenho certeza que ler também com os meus olhos, ao invés de com os meus ouvidos, porque audiobook sim é leitura, seria também muito interessante, muito rápido de ler, por conta da escrita do autor. Ele conta isso de um jeito mais romanceado. Então é muito legal, tá? É muito legal como ele consegue absorver a gente na história desses personagens. E assim, o Dom Pedro II, ele é uma figura, de certa forma, mais querida e mais popular do que o pai dele, o Dom Pedro I, porque, né, o Dom Pedro II, ele gostava de artes, gostava de ciências, né? Ele gostava muito de arqueologia, ele fez várias contribuições para minha área, né, de arqueologia. Parte do acervo, ou se eu não me engano, boa parte do acervo do Museu Nacional, né, as coisas que estavam expostas e que infelizmente algumas delas foram destruídas com o incêndio, foram coisas que ele trouxe para o Brasil, enfim, de uma forma que hoje em dia seria considerada algumas meio questionável, mas, enfim, ele, para os parâmetros da época, era o que estava vigente, então não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele se interessava por essas áreas de arqueologia, geologia. Ele era um cara mais culto, mais interessado em ciência e educação do que o pai dele. Mas não se enganem, tá? Nem por isso ele não chifrava a esposa dele. Ele chifrava sim, igual o papaizinho fazia. A questão é que eu acho que é muito interessante. Enquanto o pai dele, né, o Dom Pedro I, ficou mais conhecido por, né, passar o rodo, né, por suas amantes, acho que é muito por conta do fato da Princesa Leopoldina ser uma figura mais querida. Eu acho que isso foi passando de geração para geração como algo que acabou ficando feio, entre aspas, para ele, porque e a Leopoldina como uma figura mais querida. O Dom Pedro II já é conhecido por ser culto, enfim, porque ele assumiu o poder muito jovem, né, com 6 anos, embora ele não tenha começado, mas o pai dele deu um jeitinho ali para que até ele atingisse a maioridade, o trono dele tivesse garantido, mas ele é conhecido como uma figura mais culta, porque ele foi de fato preparado para isso, mas não se enganem, tá? Ele passava o rodo em geral também, tá? Ele teve sim suas puladas de cerca, ele não era exatamente essa florzinha, mas ele é sim de fato uma figura mais interessante que o pai dele. E ele tinha mais senso também, tá, gente? Dentro do parâmetro da época, assim, ele era menos pior, vamos dizer assim. Foi muito interessante saber um pouco mais da história dele. Eu acho que quando você lê o primeiro dessas biografias do Paulo Risutti, da família real, uma vai te dando interesse de você ler a outra. Você não precisa necessariamente ler na ordem que foi lançada, né? Por exemplo, eu li primeiro a da Princesa Leopoldina, sendo que a primeira que foi lançada foi a do Dom Pedro I, mas você vai lendo uma, vai falando da outra, assim, você vai criando um interesse e é muito legal, muito envolvente. Tem várias outras dele que eu quero ler porque eu gostei muito da escrita dele e eu recomendo demais a leitura também. Em quarto lugar tá a autobiografia do Bruce Dickinson, que é muito legal, gente. Ele conta de um jeito muito divertido sobre a vida dele, assim. E, e é muito legal. Pra quem é fã do Iron Maiden ou pra quem é fã dele, a gente vai saber como que ele entrou pro Iron Maiden. Eu não sabia disso, mas ele não foi o primeiro vocalista do Iron Maiden, tá? Ele não foi o primeiro vocalista do Iron Maiden. E teve um período também que ele deixou a banda e que outro cara entrou no lugar dele e ele voltou pra banda. Então, assim, pra quem gosta de Iron Maiden, pra quem gosta de música, ele vai falar muito de artes. Ele é um cara que ele não tá focado só ali na música, ele é meio que multiversado nessas coisas, ele gosta de produzir filme. É muito interessante. Assim, eu passei a admirar ainda mais a ele depois de ter lido a autobiografia dele. Já estava aqui na minha estante há um tempo já, e aí eu decidi ler. E foi uma experiência muito legal, me arrependi de não ter lido antes. Ele conta sobre a história dele de um jeito muito divertido, então
Se você gosta de autobiografias de estrelas do rock, eu recomendo ler a dele, que é muito legal. Vamos ao pódio deste vídeo. Em terceiro lugar, gente, tá a autobiografia do Érico Borgo, intitulada Nerd. Eu ouvi essa autobiografia, que está disponível no Audible e que é narrado por ele, tá? Então é muito legal, porque o Érico, ele tem uma oratória muito boa, tá? Então ver ele narrando a autobiografia dele é muito legal. Porque se você vive numa bolha e não sabe quem é Érico Borgo, porque eu acho que quem tá assistindo esse canal talvez saiba, mas se você não saiba, o Érico Borgo é um dos fundadores do site Omelete. E ele trabalha com cultura pop há muitos anos, fala de nerdice há muitos anos. Eu acompanho o Omelete desde o começo, assim, lá dos anos 2000, gente. Eu lá, adolescente, eu lembro que a gente ia pra Lan House, os meus amigos, pra olhar matérias do Omelete. Às vezes a gente imprimia algumas e levava pra lá em casa, porque a gente não tinha computador. Enfim, coisa de gente já tá ficando velha, né? Então, assim, a minha nerdice passa muito pelo crescimento do site. Eu acompanho eles até hoje. E essa biografia, além de ser muito bem escrita e ser muito interessante ver o que fez o Érico se tornar nerd, porque ele vai contar desde a infância dele, tem um momento também que ele vai começar a falar do trabalho dele com cultura pop, a fundação do Omelete, e o momento em que eles decidiram trazer uma Comic Con pro Brasil. Ele conta que ele e, se eu não me engano, o Forlani foram na San Diego Comic Con para cobrir o evento pro Omelete e ficaram alucinados com aquilo. Falaram, não, a gente seria muito legal a gente ter um evento desse no Brasil, né? Seria. Assim nasceu a Comic Con Experience. E aí ele fala também dessa questão, assim, começou a surgir aqui no Brasil depois que eles trouxeram, porque o nome Comic Con, gente, não é um produto registrado de alguém. Então, assim, você pode fazer uma Comic Con se você quiser. Tá? O nome Comic Con, ele não é produto de ninguém. Então, por exemplo, para trazer uma Comic Con pra cá, eles não tiveram que comprar o evento. O nome, você pode chamar o seu evento de Comic Con. E aí começou a surgir um monte de evento com o nome Comic Con. Comic Con, Comic Con, Comic Con. Eles ficaram com medo disso misturar na época, porque o evento tava ali nos seus primórdios, né, aqui no Brasil. E ele não menciona, mas também depois disso começou a surgir um monte de coisa com o nome Experience, né? As palavras Comic Con e Experience foram popularizadas aqui no Brasil quando a Comic Con surgiu. E a CCXP, depois aí eles resolveram, né? Não, vamos resolver. A partir de uma edição específica, acho que é a terceira ou a segunda, se não me engano, virou CCXP. Mas é a nossa Comic Con. E aí, assim, ele conta como, assim, no começo eles não tinham ideia se essa ideia ia dar certo. Eles não tinham ideia. E eles queriam fazer desde o começo, gente, a CCXP, ela já é grandiosa. Tá certo que o evento foi crescendo ao longo dos anos e modificando algumas coisas, mas desde o começo os painéis já eram mais ali bem estruturados, não foi uma coisa que começou de qualquer jeito. E aí ele conta dos bastidores, ele conta da primeira exibição no palco Thunder de um Hobbit, enfim, de tretas que davam, de bastidores do evento. E aí, gente, além de eu ter gostado muito de acompanhar isso, porque eu gosto de ouvir isso, já tinha, desde a primeira Comic Con, desde a primeira CCXP, eu era louca pra ir, porque eu fiquei alucinada. Eu acompanhava as coberturas da San Diego Comic Con deles e eu achava muito massa. Na hora que anunciaram que eles iam fazer esse evento aqui, eu fiquei doida. E desde a primeira eu quero ir. Não rolava. Sempre acontecia alguma coisa, ou eu não tinha dinheiro porque não tava trabalhando, ou eu deixava passar a primeira venda de ingresso de primeiro lote, e quando eu me dava por conta, já tava muito caro, e aí eu não tinha como ir, ou eu tava sem emprego, ou eu tava viajando a trabalho, ou logo quando eu entrei na empresa que eu trabalho atualmente, pensei, eu vou, né? No ano que eu entrei, pensei, eu vou. Só que eu ainda não tinha recebido, quando abriu as vendas, eu ainda não tinha recebido meu primeiro salário. Inconscientemente, por isso não ter acontecido fisicamente, eu falei, eu não vou. Não sei porquê, não tem muita lógica, tá? Mas sempre aconteceu alguma coisa de eu meio que ficar, ano que vem. Chamava alguém pra ir comigo, ninguém queria. Não vou sozinha, né? Tô com medo de uma cidade diferente e tal. No momento em que eu ouvi a autobiografia do Érico, e eu ouvi ela, gente, em janeiro, falei, não dá pra adiar mais, eu preciso ir na CCXP. Decidi ir,
Depois que eu li isso, falei, não, agora não dá pra adiar mais, eu não tenho mais desculpa, eu preciso viver isso aqui que ele tá falando. Eu preciso, tá? Já era uma vontade, mas no momento em que eu li, alguma chavinha virou e eu falei, não vou adiar mais, sabe? Meio que assim, um negócio que eu já queria fazer há muito tempo. Estava adiando ou porque não dava, ou porque quando dava, eu, sei lá, algum medo me travava, eu falei, vou. Coloquei, ativei lá todos os lembretes que vocês possam imaginar em redes sociais da CCXP para me avisar de postagem, de rede social do Omelete. Descobri que tinha um grupo no Telegram, eu entrei nesse grupo. E aí eu consegui comprar o ingresso de primeiro lote, um dia antes de abrir a venda. Deu tudo certo. Consegui ir, deu tudo certo, gente. Eu fui em 2 dias do evento, foi ótimo, ainda ganhei. Eu tentei ganhar ingresso pra Spoiler Night, porque eu comprei 2 dias e eu não tinha direito. Não consegui ganhar, tudo bem. Mas ganhei ingresso pra pré-estreia de A Guerra dos Rohirrim. Eu consegui entrar no Thunder 3 vezes, além dessa que eu já sabia que eu ia entrar. Eu consegui entrar num palco Thunder uma segunda vez, no meio do evento, pro painel do Prime Video, que foi onde eu assisti as coisas da Roda do Tempo. No domingo, eu entrei de novo e assisti mais um filme lá, que foi a pré-estreia de Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. E assim, gente, foi muito legal a experiência no evento. Eu mostrei um pouco no vlog específico da CCXP. Vou deixar ele nos cards pra vocês assistirem e assistam, porque eu gostei muito desse vlog. Fiz outras coisas lá também e eu me lembro que na fila pra entrar no Thunder da pré-estreia da Guerra dos Rohirrim, eu meio que fui adotada ali por um grupo de cosplayers. E um dos meninos me perguntou, a primeira vez sua aqui e tal? Primeira CCXP. Ele, você vai querer voltar. Gente, eu não tinha nem pisado no evento, no primeiro dia, tá? Eu já queria voltar. No final do primeiro dia eu falei, eu vou voltar. 2025 eu vou voltar. E assim, essa biografia foi muito importante pra isso. Além de ser muito bem escrita e de eu ter ouvido e a oratória do Érico ser muito boa e de eu ter gostado muito, ela foi muito importante pra que eu tomasse essa decisão. Então eu sempre vou ter um carinho enorme por essa autobiografia. E é isso, leiam, tá? Se vocês acompanham o trabalho do Érico, se vocês gostam de ouvir as pessoas falando sobre nerdices, essa autobiografia é ideal para isso. Em segundo lugar, tá Os Quatro Ventos, da Kirsten Hanna. Eu lembro que logo quando esse livro saiu, muita gente estava colocando ele em vídeo de favoritos, né? Ele foi favorito de muita gente do ano em que as pessoas estavam lendo, assim. O melhor livro que as pessoas leram. Mas eu não sei porquê, gente, em algum momento na minha cabeça, pensei, a Kirsten Hanna escreve livros de romance mais hot. Esse povo tá com... Eu não sei onde que eu tirei isso, tá? É o mesmo caso da Susan Wiggs, que sim, escreve uns negócios, mas tem uns romances de banco, eu não sei de onde que eu tirei essas coisas. E eu fui ler Os Quatro Ventos, meio assim, embora eu tenha visto pessoas em quem eu confio, na opinião, recomendando esse livro, ninguém até então tinha efetivamente falado sobre o que era o livro, eu não tinha assistido nenhuma resenha, então assim, eu não sabia exatamente o que era a história. Eu só sabia que todo mundo que lia tava chorando. Fui ler e chorei também. Gente, é um livro muito emocionante, é um livro muito impactante. A história de uma mulher, assim, batalhadora, forte. É um livro que quando termina, você tá destruído. Você tá destruído, você tá chorando. Assim, é aquele tipo de livro de... Esse livro me destruiu, acabou com o meu psicológico, me fez ficar chorando em posição fetal. Adorei. 5 estrelas, favoritado. É esse tipo de livro que é Os Quatro Ventos. É um livro muito, muito, muito bom. Sério. Depois disso, eu fiquei muito atenta aos outros lançamentos da Kirsten Hanna. Não que eu saiba exatamente do que eles se tratam, mas eu quero ler outros livros da autora, porque assim, esse livro foi um soco tão grande na minha cara e eu não tava esperando. Então, assim, por isso ele está nessa lista, além dele ser muito bem escrito. A escrita da autora, assim, é impecável. E em primeiro lugar está ela, de volta aqui, Susan Wiggs, com Clube de Costura dos Corações Remendados. Gente, essa mulher tem algum livro ruim? Ela tem algum livro ruim? Ainda me faltam 2 livros mais recentes dela lançados para eu poder ler. E aí, Clube de Costura dos Corações Remendados, eu tava participando da MLV no começo de 2024.
E aí eu vi ela disponível no Audible. Eu falei, gente, Susan Wiggs, disponível na minha assinatura do Audible. Eu vou ouvir isso aqui. Não sei do que se trata, não sei o que que é, não ouvi ninguém falando desse livro. Vou ouvir porque eu já li um livro dela que foi A Livraria dos Achados e Perdidos. E achei maravilhoso o livro. Gente, é impressionante como essa mulher consegue escrever histórias de romance, que tem sim um romance romântico, mas o foco da história não é esse. A história não é sobre isso. Vai ter um romance? Vai. Você fica torcendo pro casal ficar junto no final e querendo? Vai. Vai ter isso. Mas a história tem tantas outras partes mais importantes e mais fortes que a autora vai desenvolver que o seu foco não é esse, nem o foco dela é esse. Você vê o romance ali desenvolvendo ao longo da história, torce ali pelo casal, mas a história dela de modo algum é sobre isso. Que a gente tem uma menina que perdeu o emprego dela na cidade, ela saiu da cidade pequenininha dela muitos anos atrás, trabalhava como estilista. E aí, o estilista para o qual ela trabalhava roubou uma coleção que ela criou. E ela vai reclamar, ela perde o emprego dela, o namorado dela termina com ela fica sem muita perspectiva, a mãe dela falou, minha filha, volta aqui pra casa. Ela volta pro interior onde ela não queria estar. Lá ela começa a empreender e ela começa a conversar com outras mulheres da cidade e descobre casos de violência doméstica. E aí ela vai criar um grupo de costura para que essas mulheres possam falar sobre isso e se sentirem acolhidas e para ajudar essas mulheres de alguma forma, sabe? Então é um livro muito tocante nesse sentido. Também tem um interesse romântico ali dela, que ela saiu da cidade dela e ela meio que tinha ali um interesse num amigo dela da época de escola, mas ele se interessou pela melhor amiga dela, que era uma modelo, enfim. Casou com ela e ela nunca mais teve muito contato com os dois. Quando ela volta para a cidade, os dois estão casados, mas estão ali bem, o casamento já desgastado, se divorciando, e aí eles se divorciam, ela acaba se aproximando desse amigo e a gente vai ver ali a tensão entre esses três, mas não é o foco da história, tá? Acaba sendo uma parte bem diluída sobre isso, é mais sobre a relação desses, até dos três de amizade mesmo, sobre a relação dela com a família, com essas mulheres a quem ela vai ajudar, ela vai escutar muitas histórias, ela vai se deparar com coisas que ela não sabia que existiam. E ela descobre essa questão de violência doméstica, se dá conta, né, disso, é que descobre, né, gente, porque ela não vivia numa bolha. Quando ela, quando ela vai voltar para a cidade dela, ela acaba pegando a guarda de dois filhos de uma amiga dela que morreu. A amiga dela era uma modelo e morreu de um jeito assim meio estranho, ela não entende muito bem o que aconteceu. E ela acaba ficando com essas duas crianças. E aí ela vai descobrindo coisas sobre o pai dessas crianças, que não é muito legal. E aí vai ter um julgamento em um determinado momento, porque ela descobre o que ele fez com ela. Vai ter um julgamento e é impressionante como este cara, ele é um figurão aí da indústria. E quando vai ter um julgamento, ele tenta o tempo todo descredibilizar a vítima, que, né, era essa amiga dela, a mãe das crianças, e tenta descredibilizar ela, porque ela tá processando ele, tá pedindo a guarda das crianças. Tenta lhe falar que, ai, porque sabe aquela clássica situação de que a gente já viu aí em julgamentos midiáticos, em situações, né, que são levadas aí pra mídia, de sempre a vítima tentar ser descredibilizada por ou tá com uma roupa curta, ou por um trabalho que ela tinha que ela se expunha, ou por ela namorar demais. Sabe esse tipo de coisa? Pois é esse tipo de absurdo que vai ter nesse livro. E é revoltante, mas o livro também tem uma mensagem muito poderosa e tem alguns momentos que é levinho, que ele chega até a ser engraçado. É muito interessante e eu acho incrível essa habilidade da Susan Wiggs de tratar temas tão profundos com leveza. Ela faz isso em A Livraria dos Achados Perdidos e ela faz isso aqui com um tema que é até mais forte do que em Achados e Perdidos. Eu tô muito curiosa para ler outras coisas da autora, porque assim, eu já sei que eu vou gostar, então assim, eu já vou ficar bem atenta também aos lançamentos dela. Tem resenha desse livro aqui no canal.
o vídeo vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem assistir. Eu recomendo demais que vocês assistam essa resenha. Bom, gente, então essas foram as 10 melhores histórias que eu li em 2024. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em 2024. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e a gente se vê no próximo vídeo.